A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um conselho que Deus me deu através da palavra de Deus. É um conselho bíblico, mas serve muito para finanças. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, porque foi algo que Deus ministrou ao meu coração e eu quero também compartilhar com vocês que estão aí me assistindo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que curte, compartilhe e se inscreve no canal, para a gente crescer cada vez mais. E é isso. Vamos direto à palavra de Deus, porque tem algo de Deus, algo que Deus reservou para falar com você hoje, assim como falou comigo. Eu quero compartilhar isso. Está lá em Gênesis, capítulo 41, no versículo 33 e 34, que diz da seguinte forma: Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Para você que não conhece o contexto, Faraó tinha tido um sonho. Nesse sonho ele estava à beira do rio, provavelmente era do rio Nilo que ele estava se referindo. E nesse sonho ele via saindo do rio Nilo 7 vacas, que eram formosas e gordas, de carne. E saíam outras 7 vacas que eram magras magras de carne e feias à vista. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Faraó acordou do sonho e teve outro sonho. Dessa vez ele sonhou com uma espiga, que de um mesmo pé saíam 7 espigas boas, né, e cheias, e saíam 7 espigas secas, né, queimadas, e comiam as espigas cheias. E Faraó acordou do sonho e ficou com seu espírito perturbado. E aí chamou seus adivinhadores, chamou os seus sábios, contou o sonho para eles e pediu para que eles interpretassem, né? E nenhum dos seus adivinhadores, dos seus magos e dos seus sábios conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Uma vez que nenhum dos magos de Faraó conseguiu interpretar o sonho, o copeiro Mor, né, o copeiro de Faraó, se lembrou de um período que ele passou na vida dele, onde Faraó colocou ele na prisão. E lá na prisão, ele teve um sonho junto com uma outra pessoa, que era o padeiro. Ambos tiveram um sonho. E um homem hebreu, que era servo do capitão da guarda, pegou e revelou, interpretou esses sonhos para eles. E no caso, esse copeiro Mor foi restituído, saiu da cadeia e foi restituído ao seu cargo. E já o padeiro Mor foi enforcado. Assim como esse hebreu havia interpretado o que aconteceria, segundo o sonho que cada um teve. E aí o copeiro Mor contou isso para o faraó, que no período que ele estava na prisão, havia um hebreu lá que interpretou esses sonhos deles. E Faraó mandou chamar a José. O José foi esse hebreu que interpretou os sonhos do copeiro Mor e do padeiro Mor. E José saiu, né? O Faraó manda chamar ele. Ele se barbeia, troca suas vestes e vai lá interpretar os sonhos de Faraó. E aí interpreta os sonhos de Faraó, né? Explica que aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras e as 7 espigas boas e as 7 espigas secas representavam um período de 7 anos de muita fartura e um período de 7 anos de muita fome. E aí interpretou o sonho de Faraó e ainda deu um conselho para ele. Disse para ele, coloque governadores sobre toda a terra do Egito e tome uma quinta parte de toda a produção da colheita. Porque vai haver 7 anos de fartura, mas também vai haver 7 anos de fome aqui no Egito. 7 anos de fome tão intensa que as pessoas não vão nem se lembrar dos 7 anos de fartura. E José dá esse conselho para Faraó. Uma vez que ele dá esse conselho para Faraó, lembrando, né, ele havia saído da cadeia. Faraó vê que ele era um homem sábio, era alguém inteligente, coloca ele como governador do Egito. E a história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia, provavelmente você já conhece. Mas eu quero me ater a esse conselho que ele deu a Faraó, né? Para que Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito.
Ou seja, primeiro ele fala, né, que para governar o Egito naquele período, tanto de fartura quanto de fome, teria que ser alguém sábio e inteligente. Olha a importância da sabedoria e da inteligência, né? A inteligência como sendo, digamos assim, existe conhecimento, existe inteligência, existe sabedoria. O conhecimento é você saber, né? Você ter o primeiro contato com aquele algo novo. A inteligência é você entender e aplicar. E a sabedoria é você saber aplicar na hora certa, da forma certa, com o propósito certo. E José já falava para Faraó a respeito da necessidade de achar uma pessoa assim, que fosse sábio e que fosse inteligente. E o segundo conselho que ele dá para Faraó é: ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, guarda 20% de tudo aquilo que a terra produzir nesses 7 anos de fartura, para que no período de fome a terra não viesse a perecer. E ele dá um conselho financeiro aqui valiosíssimo, né? E é esse conselho também que o Espírito Santo falou muito comigo, Gustavo, uma vez que você entra num período de fartura, de prosperidade, lembre-se que o período de seca e de fome ele chega. E você se prepara para o período de fome e de seca no período de fartura. Uma vez que o período de seca e de fome chegou, e você não estiver preparado, aí você vai estar correndo atrás de quem tem um pouco de trigo, certo? Foi exatamente o que aconteceu. Tiveram 7 anos de fartura no Egito, tiveram 7 anos de fome. Quando teve 7 anos de fome, todas as nações estavam procurando alguém que tivesse comida para vender para eles. E vieram até quem? Justamente até José no Egito. Olha só que incrível isso. Então era como se Deus estivesse falando para mim, e eu quero dar esse conselho para você também. Uma vez que você esteja no período de fartura, o período de fartura não é para se gastar tudo, mas é para você se preparar também para o período de fome. E é como se Deus estivesse falando para mim: guarde 20% de tudo que você tem, de tudo que você produzir, nesse período de fartura que você tiver na sua vida, porque quando chegar o período de fome e de dificuldade, certamente você vai conseguir passar. E não só vai conseguir passar, como pessoas vão vir recorrer a você. Porque você provavelmente você vai ser uma das únicas pessoas que vai ter recursos. E não só vai ter esse recurso para si só, mas vai vender e ajudar outras pessoas. E também prosperar na crise. Porque olha só que incrível. O maior salto de prosperidade, geralmente, que um empresário tem, ou alguém tem, não é no período de fartura, mas é no período de fome. Porque, vamos lá, falando aqui de mercado financeiro, né? Por exemplo, quando está tendo uma crise financeira muito grande, as ações das empresas caem, as pessoas param de consumir, os investimentos diminuem, uma série de coisas acontecem. E como consequência, as pessoas estão sem dinheiro, estão consumindo pouco, a demanda de produto diminui, as empresas começam a valer menos. E nesse período, quem guardou dinheiro, quem tem dinheiro, se ele fizer o contrário do que as pessoas estão fazendo, que é vendendo as suas ações, por exemplo, porque as ações das empresas estão desvalorizando, sabe? Se a pessoa fizer o caminho contrário, aí nesse período a pessoa começar a investir, nesse período a pessoa começar, por exemplo, vai vir pessoas precisando de capital e a pessoa não tem e vai recorrer a ele, nesse período ele consegue cobrar juros dessa pessoa, e o momento que esse empresário mais se desenvolve é num momento de crise financeira. Isso parece muito doido, né? Porque quando a economia está boa, as ações das empresas estão ali mais ou menos num platô, sabe? Estão ali num determinado nível. Mas quando acontece a crise, essas ações caem, todo mundo cai, ninguém quer mais investir. E é nesse período que quem se preparou para a crise vai passar por esse período, ok? E nesse período, inclusive, vai estar com dinheiro para investir ainda mais, né? E comprando as coisas baratas, né? Porque as pessoas vão precisar de recursos básicos. Foi exatamente isso que José fez, né? Agiu com muita inteligência, muita sabedoria. Depois, Faraó achou esse varão, e esse varão era o próprio José que estava dando esse conselho. E José gerenciou o Egito. A prosperidade foi tão grande que ele comprou todas as terras do Egito nesse período de dificuldade, né? Nesses 7 anos de fome. Todas as nações vinham até ele para comprar trigo e somente o Egito tinha esses recursos por causa justamente desses 20% que ele guardou. Então fico com esse conselho, hoje financeiro, mas falando também a respeito da palavra de Deus, porque isso é a palavra de Deus. Existe conselho financeiro na palavra. Que Deus te abençoe.